Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, e aqui está ele, o Thunderrobot ML602, e é o modelo 602 por quê? Eu já tô até com o anúncio aberto aqui, a gente já vai falar sobre o mouse. Eu olhei esse anúncio aqui, ó, primeira foto, ML902, R$126, mais R$26 de imposto, R$160. Falei, nossa, o preço tá excelente, vou comprar. Fui lá, comprei, quando chegou, quando eu fiz um unboxing dessa belezura aqui, que eu percebi que era o ML602. E tá aqui, ó, descrito no título. Logo eu, né, que sempre falo pra vocês, olha, presta atenção no título, na versão que vocês vão pegar as fotinhas ali embaixo, porque às vezes a foto principal engana. E eu mesmo acabei caindo nessa cilada, né? Então, achei que era o ML902, apesar que a Thunderrobot já tá na versão 903, tá? Já lançou o ML903, só que é um mouse de mais de $50. E quando eu vi esse preço, achei muito barato, eu fiquei um pouco emocionado, fui lá e comprei, né? Mas o ML602 não deixa de ser um excelente mouse, um mouse realmente muito bom, mas fica aí a dica para vocês ficarem atentos, mais uma vez, tá? Com esses anúncios. A primeira impressão que fica depois de um unboxing, quando você pega ele na mão a primeira vez, é o acabamento. Tá? É a primeira coisa, quando você já testou muitos outros mouses, a primeira coisa que você percebe, que você repara quando você pega o mouse na mão, é o acabamento. Esse mouse da Thunderrobot, o ML602, ele traz um acabamento diferente do VT9 Pro, diferente do AJ139 Pro, diferente do DiamondShark M3, Attack Shark, Deluxe M800 e muitos outros mouses. O plástico usado aqui é um plástico de uma qualidade um pouco inferior. Quando você pega na mão, você já percebe isso. Não traz aquela textura emborrachada, ao colocar lado a lado, até a coloração fica diferente. Ele não traz aquela textura emborrachada, aquele toque mais macio e suave que a gente encontra nos mouses, na maioria dos mouses vendidos no AliExpress. Mas tem um ponto positivo nesse acabamento aqui. Por ele ter essa textura um pouco mais lisa, não chega a ser um gloss, como nos botões aqui, ele ainda é fosco, mas ele tem uma textura um pouco mais lisa do que esses mouses, não tem esse acabamento emborrachado. Por incrível que pareça, o grip dele é muito melhor. Aqui, nesses mouses com acabamento emborrachado, a mão escorrega um pouco. Principalmente eu que minha mão transpira um pouco, ela escorrega, mas aqui não. Aqui a mão fica bem firme. Ele, apesar de ser um plástico de uma qualidade um pouco inferior, você percebe isso no toque, a sua mão, ela não desliza em momento nenhum, os seus cliques não deslizam em momento nenhum. Ele oferece realmente um grip um pouco melhor, tá? Pela qualidade do plástico mesmo. Tá? Porém, ele oferece uma construção que pelo preço, vamos colocar tudo na relação custo-benefício. Pelo preço, ele tem uma construção boa, mas você pode encontrar algumas rebarbas no mouse e um nível de acabamento assim um pouquinho inferior aos mouses um pouquinho mais caro do que ele, tá? A gente tem Rapu, AJ, DiamondShark, Deluxe, tudo na faixa de 220, 230, 250, né? Com dongle 4K na questão do VT9 Pro, que você tem um mouse aí no AliExpress em promoção, que foi quando eu comprei, na casa de R$150, 160, mais ou menos, 170 às vezes. Então você tem um mouse relativamente mais barato e é óbvio que ele vai cobrar por conta desse preço, né? Um pouco mais baixo. Então, o custo de você pagar no mouse um pouco mais barato tá quando você pega ele na mão, no acabamento, na montagem. Ele tem uma carcaça firme, rígida, mas ela apresenta pequenos rangidos, tá? Muito pouquinho, principalmente quando você dá aquela primeira apertada. Depois, ó, ele não faz mais barulho. É só, aí você volta a usar, tal, depois você vai apertar de novo, ele dá um pequeno rangido. Então, assim, é um mouse que faz jus ao seu preço, tá? Um mouse muito bom, sensor PAW3395, ele traz suítes Ruano Blue Shell Pink Dot, são excelentes suítes, tá? Que a gente já tá acostumado em outros mouses do mercado, inclusive no AJ139 Pro, mas essa qualidade de construção e o plástico realmente estão um pouquinho abaixo desses outros mouses aqui. Sem o dongle, ele traz um peso de 63 gramas, tá? O que é excelente, é um mouse bastante leve. A gente pode ver aqui, ó, que o VT9 Pro com o dongle, ele traz um peso de 71 gramas, enquanto que o AJ139 Pro também com o dongle guardadinho dentro dele, 60 gramas, tá sendo o mais leve dos três aqui. Então você pode ver que ele tem uma qualidade assim realmente boa, ele é um mouse super leve, a bateria dele é boa, mas ele cobra nessa questão do acabamento realmente, tá?
como vocês puderam ver aí, pessoal, na caixa, o mouse, ele não vem, até parece que eu embalei de novo, né? Mas ele nem vem plástico, ele não vem envolto por um plástico, nada. Do jeitinho ali que eu mostrei para vocês no unboxing, é do jeitinho que ele vem na caixa, só o cabo envolto por um saquinho, o manual e o mouse. Ele não tem realmente nenhuma experiência assim de unboxing, é a caixa e o mouse. E dentro da caixa, ele acompanha um mouse paracorde. É um mouse que é um cabo que tem uma boa qualidade, tá? O cabo paracorde. Não é do mais flexível que já passou aqui pelo canal, mas ele tem uma certa flexibilidade, muito melhor do que o de nylon, obviamente, mas ainda assim é um cabo paracorde um pouquinho mais rígido, tá? Mas ele tem um tamanho considerável. Acredito aí que de 1,60 m, talvez. No anúncio não fala. Não deixa de ser um cabo paracorde, né? O que é muito bom. Um cabo realmente com uma boa flexibilidade. E no shape dele, pessoal, ele é realmente, assim, bastante agradável, tá? Eu achei ele bem parecido. Todos os mouses hoje em dia, na verdade, todos não, mas a maioria tem copiado o shape do Logitech, do G Pro Superlight. E eu achei que o shape dele também puxa essa característica do G Pro Superlight, porém ele tem algumas pequenas mudanças que são mais semelhantes ao Rappu VT9 Pro. Por exemplo, o que eu achei muito agradável nesse shape, ele traz uma extremidade aqui mais larga na frente e aqui em cima, só na parte de cima ele vem afinando e na parte inferior ele fica mais gordinho aqui na base. Então, pelo fato daqui em cima ser mais fino e aqui embaixo ser mais gordinho, como no Rappu, ó, você pode reparar que a base do Rappu aqui é mais gordinha e aqui em cima ele é mais fininho, tá vendo? Então, a mão, o dedão e o dedinho, eles encaixam muito bem nas laterais do mouse. Eu gostei muito do shape desse mouse, semelhante ao Rappu, eles são os meus shapes favoritos, e depois o do AJ139 Pro, porque o AJ não tem esse feeling do dedo encaixar aqui na parte de baixo, tá? Mas ainda é um shape extremamente confortável. Mas hoje o meu mouse preferido é o Rappu, o VT9 Pro. E o shape dele é parecido com o do Rappu. Então eu gostei bastante. Ele também traz uma barriguinha aqui um pouco mais alta do que o AJ139 Pro, por exemplo, que é uma cópia do Logitech no shape. Então dá um melhor conforto para você apoiar a mão aqui para quem usa as pegadas do tipo claw e palm. O fingertip vai ficar confortável aqui também, vai ficar bem confortável. Mas se a sua mão for média, talvez você não tenha aquele micro ajuste aqui para arrumar a mira, alguma coisa assim. Então, se a sua mão for média ou grande, para a pegada claw aqui ou palm, ele realmente é um mouse extremamente confortável, tá? Com um shape bastante agradável. Falando dos switches agora, pessoal, e dos fits, aqui, como eu já comentei com vocês, ele traz o switch Huano Blue Shell Pink Dot, tá? É um switch de extrema qualidade, um switch que já é conhecido no mercado de mouse sem fios, porém eu tenho um adendo a fazer aqui. Por conta desse plástico aqui ter um acabamento diferente, não ser um plástico de muito boa qualidade, a primeira vez que eu peguei ele na mão e dei os cliques aqui, eu até achei que fosse um outro switch. Eu não imaginava que ele trazia o Huano Blue Shell Pink Dot, porque eu não vi no anúncio na hora que eu comprei, né? E aí depois que eu vi que é o Huano Blue Shell Pink Dot, eu fiquei muito surpreso, porque o feeling tátil que o Huano passa aqui nesse mouse é muito diferente, ele é perceptível do feeling tátil que ele passa no AJ139 Pro, por exemplo, por conta do plástico que é usado na construção desse mouse. Então, assim, é o Huano Blue Shell Pink Dot, você vai ter uma garantia de 80 milhões de cliques, que hoje é um dos switches que são mais duráveis, né, do mercado, um dos. A tatilidade dele é muito boa, não é ruim nesse mouse aqui também. O switch implementado aqui não traz uma tatilidade ruim, mas não é a mesma tatilidade de um AJ139 Pro, por exemplo. Os cliques aqui são mais secos, são mais ríspidos, mas ainda assim são cliques agradáveis, tá? Ele apresenta um pouquinho de post travel quando você clica mais na ponta do mouse,
mas é pouca coisa comparado ao Rapu, por exemplo. O Rapu tem bastante post travel, tá? Eu demorei um pouquinho para acostumar com os cliques do Rapu por causa do post travel, que às vezes você quer clicar e você quer clicar rápido e mudar a mira, e aí o clique ele sai arrastado, porque por causa desse percurso de viagem do clique. Agora, uma questão aqui que eu tenho que ressaltar para vocês, pessoal, é que os botões laterais eles são um pouquinho molengas, eles têm bastante post travel. Mas eles trazem essa característica diferente um do outro, né? O botão da frente, o forward, ele tem essa textura aqui pontilhada, o que eu achei bastante interessante, porque não corre risco de você dar misclick, né? Você sente o botão aqui, a textura do botão, e você sabe qual botão você está clicando. Agora, um ponto negativo desse mouse, pessoal, é que o scroll dele não é muito bom. Tá? Ele traz um scroll um pouco mais, como eu posso dizer para vocês, ele não chega a pular a rolagem, mas a tatilidade dele é bastante simples. Você percebe que a implementação do switch aqui e da mecânica do scroll não é muito boa, tá? Ele tem realmente um feeling bastante simplório, assim, eu diria, tá? Não é dos melhores scrolls que eu já usei, não. Mas pelo preço, acredito que é ok. Aqui em cima você tem o botão de DPI, e ele é representado por LEDs aqui no scroll, que eu deixo apagado para economizar bateria, mas eu deixei aceso agora para mostrar no vídeo para vocês. Mas no dia a dia eu deixo esses LEDs apagados, você pode apagar ele pelo software, tá? Não tive problema com os fits, ele apresenta fits de qualidade, apesar de serem pequenininhos, tá? São 100% em PTFE. Fits padrão não são os melhores do mercado, como o Tiger Ice, por exemplo, e outras marcas que trazem fits com excelente suavidade e deslize. Eu testei ele tanto no mousepad genérico da AliExpress, quanto no PK Control, que eu tô usando esse PK Control aqui há vários dias já para trazer um review para vocês. Então, testei ele em ambos os mousepads, o comportamento foi parecido, tá? É óbvio que no PK Control teve uma suavidade melhor, teve um arrasto melhor, né? O mouse saía da inércia com mais facilidade, apesar de eu acreditar que esse mousepad aqui ele tem uma característica meio mid, tá? Mas a gente não vai falar do mousepad hoje, vamos falar do mouse. Então ele apresentou fits de boa qualidade.
E falando da bateria agora, pessoal, ele traz uma bateria de 400 mAh, mas por conta do sensor PAW3395, a gente consegue chegar na autonomia de 80 horas. Eu tô testando esse mouse aqui, se eu não me engano, há 5 dias, 4 talvez. Olha, incrivelmente, ele ainda tá com 70% de bateria. Vou mostrar o software para vocês. Ó, você pode ver aqui no cantinho do software, ó, ele ainda tá com 75% de bateria. Então, ele tem uma bateria realmente, assim, impressionante, tá? Ele vai durar aí, comigo, no meu uso, ele vai durar com certeza mais de uma semana. Vai chegar aí talvez uns 12, 15 dias de uso, porque eu não uso tanto o mouse assim. Eu uso para trabalho, eu uso para fazer live, só que normalmente, quando eu estou em live, eu jogo pelo controle, tá? Eu tenho o controle do PS5 aqui e um 8-bit do, que eu vou trazer vídeo para vocês ainda. Então, normalmente eu jogo pelo controle. Mas nesses últimos 2 ou 3 dias eu tenho jogado muito jogo de FPS para testar o mouse e ele tem se demonstrado bastante competente. Eu não senti, principalmente na bateria, pessoal. Então a bateria dele realmente está durando bastante. Acredito que você não vai ter problemas aí no caso de você comprar esse mouse, você ficar na mão em relação à bateria. Eu ainda não carreguei ele, ó, acabou de descer para 70%. Ele pula de 5 em 5. Eu ainda não carreguei ele, então não posso dizer para vocês em questão de carregamento, porque realmente a bateria está durando muito comigo. Agora, já aproveitando para falar do software, o software dele é exatamente igual, é idêntico ao software do AJ139 Pro. Inclusive, se eu tiver com o software da Thunder Robot aberto, eu não consigo abrir o do AJ139 Pro, o software da AJAS, porque o Windows ele reconhece como se o software já tivesse aberto. Eu posso até clicar nele, eu vou trazer aqui o ícone para cá, ó. Eu vou clicar nele, ó, e nada acontece. Dou 2 cliques e nada acontece. Por quê? Porque ele já acredita que o software está aberto de tão idêntico que são os dois. Agora eu vou fechar o do Thunder Robot e agora eu vou abrir o da AJAS. Aí ele abriu. Agora eu tenho que fechar o da AJAS e abrir aqui o da Thunder Robot, porque os dois juntos eles não abrem. Então os dois softwares são exatamente iguais. É um software bastante simples, tá? Não tem nada demais assim. Aqui na home já você vai ter um remap dos botões que você pode alterar, inclusive aqui, ó, se você olhar aqui no botão 4, que é o botão de forward, esse botão aqui, eu coloquei um macro de delete para ficar um atalho mais próximo para mim, né, que eu acho muito mais cômodo. E aqui no botão de configurações de ferramentas, você tem os DPIs, tá? Lembrando que nesse software aqui não dá para você mudar o DPI pelo software, você tem que clicar no botão de DPI, tá? Não tem como você clicar no DPI aqui. A única coisa que você pode fazer é alterar a barra do DPI, colocando até os 26.000 em um único DPI. Não tem como você selecionar outro DPI aqui pelo software, somente pelo botão. Aqui embaixo você tem os efeitos de iluminação, que eu já vou aproveitar e vou desligar pela questão da bateria. E aqui na direita você tem o polling rate. Por padrão a gente deixa sempre em 1000 Hz. Aqui ele tem um atalho já para as configurações do Windows, tá? Muitos softwares trazem essa velocidade de clique duplo, velocidade do cursor, do ponteiro lenta ou rápida já no software, mas aqui eles resolveram colocar um atalho para o software. E aqui você tem algumas funções do sensor, e eu sempre deixo por padrão desabilitado, porque pode prejudicar em algum jogo ou... E por último, no terceiro botão, nós temos aqui os macros. Aqui eu criei um macro com o nome Dell e cliquei no botão delete do teclado, cliquei em Start Record, né? Cliquei no botão delete do teclado e Stop Record. Então ele gravou o botão delete no macro. Aqui eu fui no botão 4 e coloquei o macro delete aqui. Então é um software bastante simples, é basicamente isso. Aqui no canto direito nós temos a porcentagem de bateria. Vou deixar o link do software aqui na descrição, tá? Porque muita gente teve problema com o software da AJAS, porque não estava aparecendo a porcentagem de bateria. Se você tiver o mesmo problema com esse mouse, eu vou deixar essa versão do software aqui no link na descrição, que vai resolver o seu problema também, beleza? E é basicamente isso, pessoal. O software não tem mais que mostrar aqui para vocês. E para concluir, pessoal, vale a pena? Não vale a pena o Thunder Robot ML602? E olha, na minha opinião, se você conseguir comprar ele até R$200, de 200 para baixo no AliExpress, na minha opinião vale muito a pena, porque acima disso você já tem mouses melhores como o VT9 Pro e a J139 Pro. Se você encontrar o VT9 Pro, por exemplo, muito próximo do Thunder Robot, vai de VT9 Pro na minha opinião, tá bom? Ele traz uma bateria maior, traz um acabamento maior, uma qualidade de construção e plástico maiores, então na minha opinião é um mouse que tem uma qualidade melhor.
melhor, tanto o VT9 Pro quanto o AJ139 Pro. Mas, se você encontrar ele aí em promoção por 160, 170 reais, no AliExpress, na minha opinião, vale muito a pena. Porque apesar de não ser o melhor mouse em acabamento, não ser o melhor mouse em construção, ele tem um grip muito bom, os switches dele são Ruano Blue Shell Pink Dot, vai trazer uma boa qualidade de cliques, apesar de não ter a melhor tatilidade por conta do acabamento. E o sensor é o PAW3395, já conhecido do mercado, tá? Hoje um dos melhores sensores aí que a gente tem no mercado. E você não vai se arrepender, principalmente por causa do shape. A minha mão tem 19 centímetros, para o meu uso foi um shape assim extremamente confortável, não tive problema nenhum com o mouse em relação a pulos ou duplo clique ou o trajeto do sensor do mouse não reconhecia algum ponto. Realmente sim, um mouse que apresentou uma qualidade de uso realmente boa, tá? Não deixem desejar em praticamente nada, com exceção do scroll, que na minha opinião o scroll dele não é um scroll muito bom. Talvez você se incomode aí também, ou talvez seja apenas na minha unidade também, né? Tem essa questão que são muitos mouses produzidos, talvez seja um problema exclusivo aí da minha unidade, talvez você tenha, talvez você não tenha esse mesmo problema. Mas fica aí a minha indicação, é um mouse sim que eu recomendo. Ele se comportou muito bem em jogos, comportou muito bem em tarefas do dia a dia, como edição de vídeo, ou às vezes alguma outra função, alguma outra tarefa de tabela que você precisa fazer. Um mouse que se comportou realmente sim muito bem, não deu defeito, não tive problemas. Traz um cabo paracord, que apesar de não ser o melhor cabo, ele tem uma boa qualidade, tá? Não vai ser um cabo pesado para você carregar o mouse e usar ele carregando. Apesar que a bateria dele dura bastante tempo, provavelmente você não vai ter problemas aí ter que usar o mouse enquanto carrega. E os fits dele, na minha opinião, se comportaram melhor, por exemplo, do que do Shark M3. Então, um mouse que ele é bastante completo, ele não é o melhor em nada, mas ele é bom em tudo, tá? Essa seria a minha indicação, a minha frase para um mouse desse. Não é o melhor em nada, mas ele é muito competente, muito bom em tudo. Então é um mouse que eu realmente recomendo, caso você encontre ele aí no AliExpress, nessa faixa de preço que eu comentei. No mercado nacional, você encontra esse mouse provavelmente só usado. E aí, usado no mercado nacional, eu acho que 230, 240, no máximo 250, porque acima disso você já consegue comprar, por exemplo, um AJ139 Pro aí na casa dos 280, 270 reais, Shark M3 na casa dos 280 também. Você já encontra aqui no mercado de pessoas que importaram e estão vendendo até 300 reais. Então, acima de 250 eu já acho que não vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida que você tiver, eu vou estar respondendo. Eu sempre respondo todos os comentários. Então, deixa um comentário aí embaixo e eu vou estar te ajudando com qualquer dúvida que você tiver em relação a esse mouse ou qualquer outro produto, beleza? Um abraço e até a próxima. Fui!